Os anos 2000 foi uma era de ouro no wrestling profissional, uma época em que a WWE se transformou na potência global que conhecemos hoje. E para muitos fãs, esse período produziu inúmeros nomes e momentos icônicos, sendo lembrados como o melhor tempo para se acompanhar a WWE. Os lutadores daquela geração combinaram atletismo, carisma e narrativa de um jeito que cativam milhões de pessoas ao redor do mundo, deixando legados que ainda moldam a indústria até os dias de hoje. Alguns dominaram o cenário do main event, e outros conseguiram unir uma geração de fãs. E cada nome nessa lista deixou uma marca bastante duradoura, seja através de títulos conquistados, rivalidades históricas ou puro star power. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês os 10 maiores lutadores da WWE dos anos 2000. E lembrando, gente, que essa lista é a opinião de apenas uma pessoa, e se você discorda dessa lista, tá tudo bem também. Mas antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela força marota pro canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo. Rey Mysterio. Rey Mysterio redefiniu o que lutadores menores podiam alcançar dentro da WWE. Seu estilo aéreo, enraizado na tradição da luta livre, trouxe uma dimensão completamente nova para a empresa em uma época que gigantes dominavam o topo do card. Mesmo com seu porte físico modesto, Mysterio se tornou um dos superstars mais populares da década, encantando o público com a sua ofensiva criativa e o seu espírito de azarão. Sua vitória no Royal Rumble de 2006 e a conquista do cinturão mundial na WrestleMania 22 marcaram momentos históricos para atletas de menor estatura no wrestling, mas a influência de Mysterio foi além de cinturões. Suas máscaras e trajes coloridos o tornaram imediatamente reconhecível, e sua conexão com o público, especialmente com os fãs mais jovens, era incomparável. Poucos lutadores dos anos 2000 representaram tanto coração, superação e perseverança quanto o Rey Mysterio, um verdadeiro símbolo de que tamanho nunca define grandeza. The Rock. Embora a carreira em tempo integral de The Rock na WWE tenha desacelerado no início dos anos 2000, à medida que Hollywood o chamava, sua influência na década foi inegável. E já consagrado como um dos maiores lutadores da Attitude Era, The Rock estrelou main events da WrestleMania, fez promos lendárias e enfrentou alguns dos maiores nomes da indústria. Suas rivalidades com Stone Cold Steve Austin, Triple H e mais tarde John Cena garantiram que cada uma de suas aparições esporádicas tivessem enorme peso. Quando finalmente fez a transição definitiva para o cinema, The Rock já havia se consolidado como uma das figuras mais carismáticas da história da WWE. Mesmo com participações limitadas na década, seu star power transcendeu a luta livre profissional e ajudou a levar a WWE ainda mais para o mainstream, tornando ele uma peça essencial dos anos 2000. Shawn Michaels. A primeira fase de Shawn Michaels como showstopper da WWE definiu os anos 90, mas o seu retorno em 2002, após 4 anos de aposentadoria, provou que ele pode ser ainda melhor, algo que muitos achavam impossível. Nos anos 2000, Michaels entregou algumas das melhores performances de toda sua carreira, com clássicos contra Chris Jericho, Kurt Angle, Triple H e Undertaker. O atleticismo e a habilidade de arrancar emoção do público fizeram dele um dos grandes nomes da era. O emocionante confronto contra Ric Flair na WrestleMania 24 em 2008, que marcou o fim da carreira de Ric Flair na WWE, destacou o dom de Shawn Michaels em unir drama e excelência técnica, resultando em um dos momentos mais poderosos e comoventes da história da empresa. E embora ele nem sempre estivesse no topo pela disputa de cinturões, HBK dava prestígio a qualquer luta da qual participasse. E também nós tivemos aí as reuniões com The X ao lado do amigo Triple H, que o mantiveram sempre em evidência. Mas foi sua consistência dentro do ringue e o fato de ser possivelmente o lutador mais carismático de todos os tempos que garantiram seu lugar entre os maiores nomes da década de 2000. Shawn Michaels não voltou apenas por nostalgia. Ele simplesmente continuou de onde parou, sendo presença obrigatória na televisão até a sua aposentadoria em 2010. Edge, referência de tag team à grande estrela do main event.
A ascensão de Edge nos anos 2000 foi uma das histórias mais marcantes e completas da WWE. Inicialmente conhecido por suas rivalidades ao lado dos Hardy Boys e os Dudley Boys na revolucionária divisão de duplas daquela época, Edge criou um dos momentos mais icônicos da história da empresa ao aplicar um Spear em Jeff Hardy na WrestleMania 17, se lançando do topo de uma escada de mais de 6 metros de altura, enquanto Jeff Hardy estava pendurado junto com os cinturões. Só esse momento já bastou para consolidar sua fama de arriscado e imprevisível, muito antes de atingir o auge como lutador solo. Já com o personagem de Rated R Superstar, Edge revolucionou a forma de contar histórias na WWE ao ser o primeiro a usar a maleta do Money in the Bank com sucesso. E a partir daí, conquistou diversos cinturões mundiais, travou rivalidades intensas com John Cena, Undertaker e Randy Orton, e se firmou como um verdadeiro nome de topo. Seja como um herói adorado ou como um vilão odiado, Edge sempre teve o dom da reinvenção, sua disposição em correr riscos, tanto no personagem quanto dentro dos rings, definiu seu legado nos anos 2000, e sua capacidade de se adaptar no momento certo garantiu que ele permanecesse um dos lutadores mais versáteis, cativantes e influentes da década. Kane. Poucos lutadores conseguiram se manter relevantes em tantas eras diferentes quanto Kane, desde a sua estreia inesquecível em 1997, quando arrancou a porta do Hell in a Cell e confrontou Undertaker. Ele se firmou instantaneamente como uma das presenças mais assustadoras da história da WWE. Já temido no final dos anos 90, Kane continuou dominante nos anos 2000, acumulando rivalidades marcantes, títulos e mudanças impactantes em seu personagem. Quando retirou a sua máscara em 2003, Kane ganhou um ar ainda mais sombrio e ameaçador, iniciando novas e intensas rivalidades contra nomes como Shane McMahon e Edge. No centro da sua carreira, porém, sempre teve a complexa relação entre o irmão Undertaker. Em certos momentos, eles eram inimigos mortais, travando batalhas épicas. Já em outros, uniam forças como os Brothers of Destruction, uma das duplas mais temidas de toda uma era. Sua longevidade e capacidade de transitar entre o papel de monstro-vilão e aliado querido o tornavam único. Além disso, Kane foi um pilar da divisão de duplas, conquistando títulos ao lado de 7 parceiros diferentes. E mesmo sem ser o rosto principal da empresa, sua presença imponente marcou toda uma década, consolidando ele como um dos lutadores mais consistentes, respeitados e duradouros da história da WWE. Triple H. Triple H dominou boa parte dos anos 2000, tanto dentro do ringue quanto nos bastidores nas histórias da WWE. Como líder da lendária facção Evolution, ele não apenas consolidou seu status como um dos maiores vilões da história da luta livre, mas também ajudou a transformar nomes como Randy Orton e Batista em estrelas de primeira grandeza. Conhecido como o assassino cerebral, Triple H marcou uma era de domínio absoluto do Raw, especialmente entre o início e meados da década, quando conquistou por diversas vezes o cinturão mundial dos pesos pesados e foi o centro de praticamente todas as principais rivalidades. Seu estilo físico, combinado com a sua inteligência estratégica e habilidade para contar histórias dentro do ringue, resultou em confrontos memoráveis contra Shawn Michaels, John Cena e Batista. Mas o seu legado vai além das vitórias e dos cinturões. Nos bastidores, Triple H teve papel fundamental na formação da nova geração de talentos, atuando como mentor e moldando o futuro da empresa. Amado por muitos e odiado também por muitos, o The Game sempre foi uma figura impossível de se ignorar. Sua presença, sua influência e sua capacidade de se reinventar garantiram a ele um lugar definitivo entre os nomes mais importantes da WWE nos anos 2000. E da história do Pro Wrestling. John Cena. Nenhum lutador representou os anos 2000 melhor que John Cena. Quando estreou na WWE em 2002 e depois foi se transformando em Doctor of Thuganomics, John Cena rapidamente conquistou o público com as suas rimas improvisadas, carisma natural e conexão instantânea com a plateia. A partir de meados da década, ele evoluiu para o papel de grande estrela da WWE, tornando-se múltiplo campeão mundial e principal atração em inúmeros pay-per-views. E o seu lema Never Give Up virou símbolo de inspiração para milhões de fãs,
especialmente entre o público mais jovem, embora, ao mesmo tempo, tenha dividido opiniões entre os fãs mais antigos, que viam seu domínio com uma certa resistência. Suas rivalidades com Edge, Randy Orton, Triple H e JBL mostraram o quanto John Cena era versátil, conseguindo entrar em grandes histórias em qualquer tipo de cenário. Reconhecido por sua ética de trabalho incansável, dedicação e consistência no topo, John Cena se tornou o verdadeiro rosto da WWE durante os anos 2000. Mesmo sendo um personagem às vezes polarizador, seu carisma, popularidade fora do wrestling e impacto dentro da empresa o consagraram como o maior símbolo da WWE naquela década, um homem que definiu toda uma era. Randy Orton. A ascensão de Randy Orton nos anos 2000 foi bastante rápida, marcando uma das histórias de sucesso mais impressionantes da WWE. Ele estreou em 2002 e logo chamou a atenção como membro do Evolution, ao lado de Triple H, Ric Flair e Batista. Apenas 2 anos depois, em 2004, Orton fez história ao se tornar o campeão mundial da WWE mais jovem da história, consolidando ele como uma das maiores promessas da empresa. Com seu atletismo natural, estilo técnico e calculado dentro do ringue e o seu lendário RKO, Orton se destacou como um vilão nato, sempre à vontade sob pressão e entregando grandes performances nos main events. Suas rivalidades com Triple H, John Cena, Undertaker e Mick Foley ajudaram a definir toda uma era, especialmente durante a sua fase de Legend Killer, quando atacava ícones consagrados do wrestling, um dos personagens mais cativantes e imprevisíveis da década. E ele foi mais do que um personagem. Randy Orton demonstrou uma combinação rara de psicologia, tempo de execução e carisma, qualidades que o colocaram acima de muitos dos seus contemporâneos. E ao final dos anos 2000, Orton já havia se consolidado como um pilar da WWE, unindo talento, longevidade e presença de ringue para garantir o seu lugar entre os grandes nomes da história do wrestling. Stone Cold Steve Austin. E bom, gente, mesmo que o auge de Stone Cold Steve Austin tenha acontecido no final dos anos 90, sua influência se estendeu fortemente pelos primeiros anos dos anos 2000. E mesmo com lesões começando a limitar o seu tempo no ringue, a presença de Austin como o anti-herói rebelde continuava magnética. Os fãs simplesmente não conseguiam deixar de vibrar toda vez que ele aparecia. Sua lendária rivalidade com The Rock chegou ao clímax na WrestleMania 17 em 2001, em uma das maiores lutas da história da WWE, enquanto suas icônicas brigas e ataques contra Vince McMahon ainda definiam o tom da Attitude Era. Austin também teve um papel fundamental na história do The Invasion da WCW e da ECW, ajudando a manter a audiência em alta durante um dos períodos de transição mais delicados da WWE. E mesmo com o fim da sua carreira em tempo integral em 2003, o impacto do seu personagem, estilo e carisma continuou a influenciar inúmeras gerações de lutadores. A mistura de desobediência, humor e intensidade bruta transformou Stone Cold em um ícone cultural. E mesmo com aparições limitadas, ele permaneceu como uma das figuras mais importantes e duradouras da história da WWE nos anos 2000. Undertaker. A carreira de Undertaker se estendeu por várias décadas, mas os anos 2000 podem facilmente ser considerados seu período mais completo e definidor. E no início da década, ele se reinventou com o visual e atitude mais realista do American Badass, um personagem inspirado em motociclistas, provando que era capaz de evoluir e continuar relevante sem perder a sua aura de mistério. Mais tarde, seu retorno ao icônico personagem do The Deadman fez os fãs relembrarem porque ele é uma das figuras mais duradouras e enigmáticas da história da luta livre. O ponto central do seu legado foi a lendária sequência invicta na WrestleMania, e acabou se tornando um dos enredos mais esperados de cada ano, com confrontos inesquecíveis contra Randy Orton, Triple H, Edge e Shawn Michaels. E as duas batalhas épicas contra Shawn Michaels, inclusive, ainda são consideradas algumas das melhores lutas de todos os tempos. Além das conquistas no ringue, Undertaker personifica a arte de contar histórias como poucos, combinando drama, atletismo e profundidade psicológica em cada combate.
sua capacidade de transitar entre vilão temido e mentor respeitado, além da parceria e rivalidade com Kane, formando os Brothers of Destruction, adicionou camadas ao seu personagem e manteve os fãs cativados ao longo de toda a década. Respeitado pelos colegas, temido pelos adversários e reverenciado pelos fãs, Undertaker era tanto o líder dos bastidores quanto a principal atração da WWE. E em poucas palavras, nenhum outro superstar definiu os anos 2000 como ele. Misticismo e consistência fizeram dele um verdadeiro alicerce daquela era. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!